para esse vídeo em específico, eu quero primeiro conseguir te diagnosticar um problema para depois a gente encontrar a solução junto. Primeiro de tudo, eu não quero fazer esse vídeo num formato meio um TikTok de motivação estendido. Eu falando tipo, não, tu consegue, tu não pode se importar com as pessoas, algo assim. Não. Quero encontrar uma razão lógica do porquê que tu não deve se importar com as pessoas, mas principalmente porquê que as pessoas são assim. Eu particularmente não sou um grande fã de fazer análises geracionais, então pegar e falar, tal geração era mais isso do que essa geração. Eu acho que sinceramente poucas coisas mudam e as coisas que mudam são amplificadores. Então, tipo, tal geração tem mais acesso à internet do que a outra geração. Sim, isso é normal, o tempo passa. Mas algo que é inegável hoje em dia, quando eu vou querer te falar sobre o porquê que as pessoas estão praticamente emburrecendo e porquê que tu não deve se importar com elas, a primeira coisa que a gente consegue pensar, e ok, é uma coisa básica, mas as redes sociais com certeza afetam muito nesse quesito. Para te explicar bem o que eu quero dizer, eu não sou o cara mais estudado do mundo, mas eu vou usar um conceito de Nietzsche para te entender sobre o que eu quero falar. Nietzsche dizia que existiam dois tipos de pessoas, dois grupos. Pessoas com caráter ativo e pessoas com caráter reativo. As pessoas com caráter ativo, que são a minoria da população, são pessoas que agem de acordo com o que a personalidade delas manda. Então, por exemplo, um pintor que faz as obras dele baseado no que ele sente e não no que a crítica espera dele ou que ele quer trocar essa arte que ele faz por validação pessoal, por exemplo. Já o caráter reativo, ele faz justamente o processo inverso. Se ele fosse um pintor, ele pintaria as obras dele esperando dinheiro em troca ou validação pessoal, sempre teria um interesse para ser trocado, e ele agiria de acordo com a reação das pessoas, justamente seria um caráter reativo. Ao tu tá tentando fazer alguma coisa, então, por exemplo, eu tô aqui gravando vídeos, essas pessoas vão achar isso negativo, vão achar isso ruim, porque elas se comparam a mim. Então elas veem, porra, o João ali, aquele cara que eu conheço, ele tá tentando gravar vídeos pro YouTube de desenvolvimento pessoal, tentando ajudar as pessoas. Ele não é capaz de fazer isso, porque eu não consigo ajudar ninguém, então ele também não consegue. E isso é algo de caráter das pessoas. Existe uma teoria chamada, se eu não me engano, é teoria da comparação social, que ela fala que um mendigo, ele não se compara a um bilionário. O mendigo se compara a outro mendigo, mas que naquele dia fez um pouco mais de dinheiro do que ele. Porque as pessoas se comparam de acordo com os grupos que elas estão selecionadas. Então, por exemplo, tu que é mais jovem, é muito comum que hoje em dia as outras pessoas que se comparem contigo estejam, por exemplo, na tua escola. É de uma convivência praticamente obrigatória. Tu precisa ir na escola, tu precisa estar com aquelas pessoas ali ao teu redor. E elas, por uma assimilação normal do cérebro, algo quase do subconsciente, vão se comparar contigo. Porque afinal de contas, tu vive no mesmo lugar que elas. Aquelas pessoas estão ao teu redor todo dia. Então tu não pode ser tão melhor assim que elas, tu não pode ser mais inteligente do que elas são. Só que na realidade, quando tu sai desse espectro e tu começa a perceber o quão um alto consumo de redes sociais te emburrece e o quanto tu fazer algo diferente é algo desejável para essas pessoas e que elas fazem graça de ti justamente por elas terem esse caráter reativo que faz com que elas julguem algo que elas não conseguem atingir, aí sim tu começa a sair fora dessa caixa. Começa a entender que tu deve fazer as coisas que tu quer fazer. Pra te ter uma fácil idealização do que são essas pessoas que eu tô querendo te dizer, que convivem junto contigo, são pessoas reativas, imagina as pessoas que tu conhece que mais consomem redes sociais, por exemplo. Essas pessoas, geralmente, elas têm opiniões muito fortes. E justamente as pessoas que têm um caráter reativo, elas têm opiniões extremamente fortes porque elas precisam basear a personalidade delas em algo. E esse algo acaba fazendo com que elas sintam a necessidade quase que inerente à existência delas de ter opiniões fortes sobre as coisas, mas pouco embasadas. E é aí que entra o fato que eu quero te falar. Para te reconhecer essas pessoas, tu precisa ver que a retórica delas é fraca. Então, pessoas que não vão te auxiliar em nada no teu processo, que vão te julgar, vão seguir exatamente esse padrão. São pessoas embaladas desse jeito. Elas são pessoas reativas, elas têm opiniões fortes, mas com uma retórica fraca. Então elas vão falar, eu odeio X coisa. Ou elas vão te ridicularizar por essa coisa que tu tá fazendo. Só que quando tu pergunta por que tu odeia X coisa, o argumento dela já se enfraquece um pouco. E a pá de cal é quando tu dá uma contra-argumentação. Então tu fala, não faz tanto sentido que tu odeie X coisa, porque X coisa na realidade é Y. Ela é boa na realidade. E essa pessoa não tem o que te responder de volta. Então, pessoas que não vão te auxiliar no teu processo, que na realidade vão te julgar, elas tendem a ter argumentações muito fortes e quererem expor a sua opinião o tempo todo, mas retóricas ruins. Então elas não sabem explicar o porquê que elas têm esse caráter e esses traços que elas têm. Por elas terem essa opinião muito forte, elas julgam muito. Então, como eu te falei, elas convivem nesse mesmo lugar que tu.
elas vão te julgar o tempo todo, basicamente, né, resumindo o que eu tô falando. Elas convivem nesse mesmo lugar que tu, elas vão te julgar o tempo todo porque elas precisam ter opiniões fortes, porque é necessário do caráter delas ter opiniões fortes, já que elas sentem dessa necessidade, por exemplo, elas consumirem tantas mídias sociais, elas veem aquele cara que elas idolatram e idealizam, aquela, porra, sei lá, Virgínia, mas tu não sabe 100% quem é a Virgínia, tu não sabe quais são realmente as opiniões dela. Então tu só consegue se basear naqueles fragmentos que tu tem. Ela acha que tal coisa é boa, ela acha que tal coisa é ruim, mas eu não sei exatamente o porquê. Mas eu vou copiar o que ela tá dizendo, já que pra mim parece que ela tá certa. Um bom exemplo que eu tenho disso é de um cara que eu acompanho do desenvolvimento pessoal lá da gringa, que ele começou a receber um hate desnecessário, ele faz tipo conteúdos filosóficos também, e ele começou a receber um hate absurdo por conta de que um outro TikToker, um cara assim, gravou um vídeo falando mal dele, tentando rebater umas argumentações dele e tudo mais. Nesse momento, uma onda de pessoas começou a encher o canal dele de xingamentos e de contra-argumentações meio infundadas, justamente porque essas pessoas sentem a necessidade de participar de algo maior, já que elas por si só não baseiam a sua personalidade nos seus valores, mas sim nos valores de outras pessoas. E quando tu baseia a tua personalidade em valores de terceiros, tu acaba não tendo tanta personalidade assim. E basear os teus valores em valores de terceiros, como eu te falei, principalmente em celebridades no Instagram, por exemplo, faz com que tu recorte fragmentos. Então aquela pessoa falou que X coisa é boa, falou que Y coisa é ruim, só que tu não consegue explicar o porquê que tu acha aquilo ruim. Essas pessoas não conseguem explicar. Porque são fragmentos. E opiniões são baseadas em valores. Então essa pessoa famosa tem seus valores. E ela dá suas opiniões baseadas neles. Só que essas pessoas não têm tantos valores assim. Então essas opiniões são infundadas. Então tá, tudo bem, a gente já conseguiu embasar bem a nossa opinião do que é uma pessoa de caráter reativo. Essas pessoas baseiam a personalidade delas em pessoas famosas, justamente porque, tudo bem, essa análise geracional não faz muito sentido. Mas a internet hoje em dia é algo que contribui muito para as pessoas ficarem mais emburrecidas, querendo ou não. Elas baseiam as opiniões delas em opiniões de terceiros. Entender que as pessoas têm muita necessidade de dar as suas opiniões e que a maioria das pessoas são assim, então tu não deve se importar muito com elas, mas ainda assim existe muita gente que é de valor, pessoas com princípios e que gostariam das coisas que tu faz. Seja um vídeo pro YouTube, seja, porra, sei lá, tu é um padeiro, e aí tu quer colocar a tua personalidade sobre as coisas que tu faz, e aí tu posta na internet. Tudo bem, as pessoas vão gostar disso, elas não vão te julgar, e tu não precisa ter medo desse julgamento, porque essas pessoas que vão te julgar gostariam de ter as coisas que tu tem, mas elas não conseguem. Como eu te falei, isso tem base filosófica, isso tem base empírica e tem base de qualquer espectro que tu quiser imaginar, científica ou, enfim, de dados. Isso tem base, essas coisas que eu digo. Isso não é, como eu te falei, não é um vídeo aqui do Instagram, não é um vídeo dos rios alongado que eu te falo, tu consegue fazer e tudo mais. Isso até te ajuda, mas não ajuda tanto quanto tu colocar pro teu consciente, pro teu subconsciente, como as coisas realmente funcionam. E é assim que elas funcionam. As pessoas que te julgam, não vale a pena tu perder o teu tempo com elas, e as pessoas que apreciarem as coisas que tu faz, são pessoas parecidas contigo. Então é bom somar elas. Então, tirando toda essa pressão de ti, é como tu... Olha só, é tão simples quanto parece. Tirando toda essa pressão que tu sente, é como se tu estivesse realizando atividades tuas do dia a dia, estando pressionado, com alguém te enforcando. Imagina se eu tô tentando, tipo, pensar o que eu vou falar nesse vídeo, só que enquanto isso eu tô, tipo, segurando várias anilhas de peso e tem um monte de gente enforcando meu pescoço. Seria tão simples assim o meu raciocínio quanto é quando eu não sinto peso nenhum, quando eu só sento aqui, gravo e falo as coisas que eu quero falar, com base nas minhas experiências, no que eu acho que é certo. Pra mim é muito mais leve fazer isso. E eu tenho certeza que pra ti não se importar com o julgamento externo e fazer coisas novas, fazer as coisas que tu quer fazer, as coisas que te dão vontade, com certeza vai ser mais útil para ti, mais benéfico, mais frutífero do que tu só tentar se enquadrar em uma vivência que outra pessoa viveu. Então, tipo, sei lá, teu pai, tua mãe, ou alguma outra figura te indica a fazer algo porque ela fez e deu meio certo e tu acaba fazendo aquilo. Se todo mundo faz a mesma coisa, se todo mundo segue o mesmo caminho, todas as pessoas têm a mesma vista. Mas se tu segue uma bifurcação no caminho, tu tem outra vista completamente diferente. E essa vista pode ser a mais linda de todas. Pode ser mais linda do que todas as outras pessoas que tu conhece jamais vão ver na vida dela. Então, o ponto principal do vídeo é esse. Tu não precisa ter medo do julgamento, porque a maioria das pessoas vai te julgar, mas a maioria das pessoas, hoje em dia, principalmente, é bem burra. Então não tem problema. As pessoas que te apoiarem vão te apoiar porque elas realmente gostam daquilo que tu tá fazendo. Se esse vídeo te ajudou, tu pode dar uma olhada no comentário fixado, ali tem o All My Links, ali tem o próprio link aqui do YouTube, que não importa, já tá aqui,
mas tem o link do meu Instagram, do meu WhatsApp, tu pode olhar o Instagram, ver. Lá não tem muitos vídeos que eu faço, tipo, independentes, mas tem os prints aqui e tal, se quiser me seguir lá, pode seguir. Meu WhatsApp, principalmente, ele é para te me mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia. Eu tenho tanto uma mentoria que eu posso fazer semanalmente contigo, tenho um curso sobre relacionamento amoroso que eu mesmo criei. Eu estou desenvolvendo uma comunidade com vários homens que também estão em desenvolvimento pessoal, assim como tu, e que estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo. Então é algo bem legal, algo bem barato de se fazer, até porque eu estou iniciando aqui o canal agora. Então seria uma boa oportunidade para ti, tu aprende, eu também ganho com isso, ganho experiência te ensinando e tudo mais. Então se quiser olhar, fica à vontade de olhar, pode mandar mensagem, não tenha vergonha. Pode deixar o teu relato pessoal sobre, enfim, o que tu sentiu, o que tu achou desse vídeo. Pode se inscrever, curtir o vídeo, tudo mais, compartilhar com algum amigo teu que tu acha que é necessário. E no mais é isso.